Aprenda o que eu fiz para me tornar um triglota, ou seja, um falante de 3 línguas. Portanto, muitos dizem que é impossível aprender 2, 4, 3 línguas. E neste vídeo eu vou mostrar para você que é sim possível tu aprenderes mais de 2 línguas. Porém, neste vídeo vou deixar metodologias boas que eu apliquei que fizeram com que eu aprendesse 2, 3 línguas, meu irmão. Portanto, fique preparado para tal. Saudações cordiais a você, meu irmão. Eu espero bastante que estejas disposto para receber algo maravilhoso que eu fiz com todo amor e é considerado um objeto ou algo valioso. No entanto, bem-vindo ao meu canal de YouTube Aprenda Inglês para realizar o seu sonho. Tu, na verdade, sabes o verdadeiro significado desse mesmo canal, que é nós aprendermos inglês e usarmos a língua inglesa para sermos alguém grande. Sem mais demora, quais são as metodologias que tu tens de aprender de ensino que vão fazer com que tu fales mais de 1 a 3 línguas e que vão acelerar o seu processo de aprendizagem da mesma língua? Meu grande amigo, nós sabemos que são 5 aspectos, não é isso? O primeiro aspecto é a fala. O segundo aspecto é o entendimento. E o terceiro aspecto é a escrita. O quarto aspecto é a leitura. E por fim nós temos a gramática. Partindo da fala, o que na verdade eu fiz, meu amado irmão, que fez com que eu me tornasse ou adquirisse uma boa habilidade na fala? Isto é o verdadeiro foco e o que eu quero na realidade partilhar com você, meu amado irmão. Portanto, o que eu aconselho para você e o que eu fiz é tornar-se viciado. Ou seja, tens de ter vício perante a fala. Todas as vezes que tu tens oportunidade ou adquires a oportunidade de tu falares inglês ou uma outra língua, aproveita aquela oportunidade e fale essa mesma língua com essa dada pessoa. Nós sabemos que muitos de nós não temos oportunidade, ou seja, não temos alguém próximo de nós, um parente próximo de nós, que fala a língua que nós estamos a aprender. Isso acaba por condicionar praticarmos constantemente. E quando tu estás dessa mesma ocasião, vou te chamar o segundo ponto, monologue. Ou seja, monologar, em outras palavras, quer dizer falar sozinho. Tu tens de falar sozinho. Nem todo momento que vais encontrar alguém para tu falares inglês, para tu praticares inglês. E nessas circunstâncias, fale sozinho. Planeja sobre o seu dia, falando inglês, falando sozinho e muito mais. Esse método é um método que eu usei bastante. Exemplo claro. No momento que eu estava no curso de inglês, eu me deslocava de um local para outro, ou seja, da minha residência até o centro de formação. Uma distância praticamente significativa. E a língua inglesa era o meu companheiro, o que me acompanhava naquela mesma trajetória. Eu falava inglês durante a minha trajetória, planeava ou traçava os meus planos apenas na língua inglesa e praticamente foi um método que eu usei que me ajudou bastante. Eu aconselho você, meu irmão, a usares, visto que quando tu usares esse mesmo método, vais ter uma boa habilidade na fala e vais falar inglês com toda a suavidade, da forma como tu gostas e gostarias de falar. Portanto, espero que esteja claro. O segundo ponto, ou o segundo aspecto que eu estou de partilhar para você é o entendimento. Entendimento, sabemos que é a capacidade de nós compreendermos quando alguém fala algo sobre aquela mesma língua. E o que eu estou de partilhar para você, ou te acompanhar, ou te aconselhar, meu amado irmão, para que tu possas ter uma boa capacidade de compreensão, entenderes com mais facilidade um determinado nativo ou alguém que está a falar a língua. Com certeza estás curioso. Portanto, meu irmão, o ponto que eu vou aconselhar para você é alimente-se com a língua. Se alimentar de que forma? Consuma mais sobre aquela mesma língua. Ouça bastante sobre aquela mesma língua. Um dos pontos muito cruciais é as músicas. As músicas são um fundo muito importante que eu usei praticamente, que fez com que eu tinha ou adquirisse uma boa habilidade de entendimento e de compreensão. E eu te aconselho, meu irmão, a tu usares as músicas. As músicas praticamente não existem apenas para nos divertirem, aumentarem a nossa autoestima e o nosso estado emocional. As línguas também são um dos fundos muito importantes, que vai te ajudar a teres uma boa capacidade de entendimento. Baixe músicas, ouva músicas sobre a língua inglesa e muito mais. Mas antes de tu ouvires uma dada música, tem de ser de um cantor que tu amas. Selecione um cantor, pense 2 vezes. Qual na verdade é o cantor que tu amas?
que fala inglês ou que canta em inglês, seja americano, inglês, canadense e muito mais. Depois de tu selecionares o cantor que tu amas e que gostes de ouvir as mesmas músicas, aí começa a ouvir músicas desse mesmo cantor. Porque quando tu amas um determinado cantor, aí tu terás a maior facilidade de ouvir sobre aquele mesmo cantor. Então, faça isso. Ouva a música. E não é só ouvir as músicas. Procure também estudar a mesma música que estás a ouvir. Procurar saber sobre mais palavras que não sabes que estão nas mesmas músicas e outras metodologias que podes usar. E para além de ouvires a música, um outro ponto que podes aplicar para facilitar ou desenvolver a sua compreensão sobre as mesmas palavras na língua é assistir. Assista bastante. Assistir é um dos pontos muito bons. Porque quando tu estás a assistir, mesmo se tu não entendeste alguma coisa que o autor disse, mas apenas por ver os gestos que o autor usou, vais acabar por suponhar a palavra ou o verbo que o autor, na verdade, quis transmitir para você. É um dos pontos muito cruciais. No momento que eu estava aprendendo inglês, eu assisti a BBC World, esse mesmo canal em inglês conhecido mundialmente, mas eu não tinha boa habilidade de compreensão sobre esse mesmo canal. E, na verdade, eu continuei a assistir, dediquei-me e procurei estudar, na verdade, os autores e saber melhor da forma como eles estão a falar e as palavras que eles estão, na verdade, a falar. E usando essa metodologia me ajudou bastante. E agora, tenho um bom entendimento, uma boa capacidade de entendimento e isso é algo muito bom. Eu espero que você, meu irmão, também tenhas essa mesma habilidade. O terceiro ponto é a escrita. Pois, vou, na verdade, dizer alguma coisa para você, meu irmão. O maior defeito ou a maior dificuldade que eu tive ao aprender a língua inglesa foi a escrita. Eu não tive tanta habilidade na escrita. Por que eu não tive tanta habilidade na escrita? Porque eu me focava em outros pontos. Eu me focava em falar inglês bem. Me focava em entender bem os nativos. Isso fez com que eu não praticamente focasse na escrita. E praticamente isso consequentemente trouxe uma consequência grande na minha vida, que é ter poucas habilidades na escrita. E eu aconselho você, meu irmão, que focasse em todos os aspectos. Não focasse apenas num aspecto. Porque se tu focares num aspecto só, tu vais ter dificuldade em outros aspectos. E para seres considerado falante de uma dada língua, tens de dominar esses 5 aspectos. Na escrita, para tu teres habilidade na escrita, em primeiro lugar, eu te aconselho a realizares o processo de ditado. Ditado, nós sabemos que é aquele processo ou ato de alguém dizer para você algo que está escrito num texto e de você, depois tu pensares, analisares e escreveres aquilo. É um dos pontos e segredos muito bom. O outro ponto é criar histórias. Procure escrever sobre uma dada coisa. Planifique o seu dia escrevendo na língua inglesa. Depois de tu fazeres aquilo, use um dicionário depois, a fim de tu procurar e saber a forma como tu escreveste as palavras. Porque não adianta apenas nós escrevermos. Também temos que escrever bem, a fim do nosso receptor receber bem essa mesma mensagem que está escrito. Portanto, escreva. Invente histórias. E depois de tu escreveres, procure ver no dicionário a forma como tu escreveste praticamente cada palavra. E fazendo esse mesmo processo, vai te ajudar a dominar palavras na língua inglesa. Portanto, são pontos muito bons. E outro ponto para tu teres boa habilidade na escrita é leres. Leia bastante. E falando de ler, o quarto aspecto que eu vou partilhar para você é a leitura. Como ter boa habilidade na leitura? Pois nós sabemos, na verdade, que muitos que estão aprendendo uma determinada língua não focam-se na leitura, mas a leitura é um verdadeiro aspecto, um ponto muito importante para todos aqueles que estão aprendendo inglês. Muita gente não foram admitidos numa empresa, não foram admitidos na bolsa de estudo. Por quê? Porque não tiveram uma boa habilidade na leitura. Então, se por acaso queres trabalhar num bom local, se por acaso queres adquirir uma bolsa de estudo, a leitura será um dos testes que tu vais ter para que possas ser admitido naquela candidatura. E o que é que podes fazer a fim de tu teres uma boa habilidade na leitura, meu irmão? O que tens de fazer, na verdade, é ler com atenção e ler com rapidez. Por que ler com atenção? Porque, na verdade, muitos têm lido e não leem com atenção. Leem apenas com objetivo, não. Li. Mas o verdadeiro ponto é nós lermos com atenção. Procurarmos analisar e ver bem o que estamos a ler. Porque isso vai fazer com que nós conheçamos melhor as palavras e que tenhamos maior habilidade na escrita, que são pontos muito cruciais. O outro ponto que é ler com rapidez. Muita gente praticamente tem lido e não procurar desenvolver a sua capacidade na leitura. Ler não apenas ler também indica o tempo que tu vais levar para tu leres aquele mesmo texto. Então, na admissão de qualquer empresa ou de qualquer praticamente oportunidade de emprego, eles levam muito em consideração o tempo que tu vais levar para ler um determinado texto, a rapidez que vais levar para tu leres um texto. Então, leia bem, meu amado irmão. Portanto, o outro ponto é a gramática.
O outro ponto é a gramática. A gramática, praticamente, nós sabemos que é a capacidade de nós falarmos bem, de tal modo a pronunciarmos bem a palavra. Ou seja, a gramática praticamente é o ramo de uma determinada língua que estuda a forma correta que nós temos que falar cada coisa. Eu te aconselho muito a tu se focares na gramática, meu irmão. Por quê? Porque a partir da gramática que tu terás capacidade de falar bem, falar com coerência, de tal modo pronunciares bem a palavra, de tal modo criares frases de forma viável. Portanto, gramática é um ponto muito bom. E para que tu possas ter boa habilidade na gramática, eu te aconselho a se focares muito em aulas e muito mais que vão te ajudar nesse mesmo sentido. E também te aconselho a tu fazeres parte de uma página minha no Facebook que é Learn English Differently with Teacher Chicaya. Essa mesma página, como tu podes ver escrito cá no ecrã, é uma página que eu criei com o objetivo de ajudar as pessoas que querem ter domínio na gramática. Eu tenho mandado lá praticamente aulas boas todos os santos dias que vão te ajudar com certeza a teres boa habilidade na gramática. Portanto, esses são 5 aspectos cruciais que tem que levar em consideração para que tu possas falar bem uma dada língua. Muito obrigado, agradeço bastante por estares cá comigo até no final deste vídeo e eu espero bastante que se inscrevas neste canal, visto que eu tenho muitas novidades, mas para mim passar essas novidades para ti, há necessidade de tu, em primeiro lugar, te inscreveres e aí depois terás a oportunidade de ter essas muitas novidades. Então, muito obrigado. Teacher Chicaya é o que está a falar nesse mundo. Desejo continuação do ótimo dia para vocês. Tamo junto.